Vão lá, se faz favor. Já estamos a pedinchar as pessoas, somos destas que pedincham. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Fora de Jogo, Eu Explico. Começamos este segundo episódio na presença de precisamente das mesmas duas pessoas da outra edição. Exatamente. Olá Ana. Olá, Diana. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, aprendeste alguma coisa no episódio passado? Muita coisa. Já foi há algum tempo, por isso não sei se a informação ficou, mas eu sei que aprendi coisas. De qualquer das formas, caso queiram, podem sempre voltar a ouvir o nosso episódio, que já está disponível no Spotify, portanto podem sempre voltar a ouvir o primeiro episódio para reavivar a memória, não é? Acho que sim, é assim. Não é por nada, mas nós precisamos de views, por isso vão lá, se faz favor. Já estamos a pedinchar as pessoas, somos destas que pedincham. E patrocinadores, se quiserem também, são só 2 episódios, mas tudo bem. Na sequência do primeiro episódio, neste segundo episódio, o que é que nós vamos fazer? Vamos enquadrar a segunda e terceira liga, que são as ligas mais recentes, mas que ainda assim merecem o devido respeito e enquadramento, tal e qual como a primeira liga teve, não é? Claro que sim, toda a gente merece mesmo a atenção. É verdade. E portanto, quando gravamos este episódio, já teve início o campeonato, portanto já começou a primeira, a segunda liga e a terceira liga já tinha arrancado na semana anterior, portanto já estamos a viver, meus caros, o futebol na sua plenitude. É verdade, atenção, é a única coisa que se vê aqui em casa, quase. É só futebol de manhã à noite, Canal 11, né? Também, o Canal 11, é verdade, malta do Canal 11. Cândido, se quiseres vir, a gente aceita. Então, vamos começar com a segunda liga. Então, bora lá, à segunda liga. Segunda Liga! É o nosso parador, pronto. Então, a Liga Portugal 2 Chave-Segue tem este nome exatamente pela questão do patrocínio, que é a seguradora Chave-Segue. É o segundo escalão do sistema de ligas de futebol de Portugal. E tens ideia de quando é que possa ter sido criado? Faço a mínima ideia, que é para não ter uma palavra feia. Então, eu controlei-me, atenção. Então, nós somos pessoas novas e, portanto, a Liga tem precisamente a mesma idade que nós. Portanto, nasceu nos anos, na temporada 90-91, nasceu pela Federação Portuguesa de Futebol, tal como a Primeira Liga, mas atualmente é organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional desde a temporada 99-2000. Portanto, vai fazer este ano 23 anos, que é gerida pela Liga Portuguesa de Futebol. Okay. É disputada por 18 clubes, à semelhança da Primeira Liga, e tem exatamente o mesmo sistema de despromoção igual à Primeira Liga, neste caso. Ou seja, a promoção, os 2 primeiros clubes sobem à Primeira Liga, os 2 últimos clubes são despromovidos à Liga 3. É justo. Se acontece para uns, também acontece para outros. Acho muito bem. É verdade, sim senhor. Durante estas 32 edições disputadas até ao momento, participaram na segunda Liga um total de 75 clubes, das quais somente 21 se sagraram campeões. Pois, é verdade. Nem toda a gente pode chegar a campeão. Isto é só para os que tentam mesmo. É para os que conseguem. Todos tentam. Sim, eles todos tentam, é verdade. É para os que conseguem. Então, tens ideia qual é o clube que já ganhou mais edições da segunda Liga? Não faço a mínima ideia, até porque eu não conheço nenhum clube da segunda Liga. Eu agora vou-te dizer um e tu vais-te lembrar. Passos Ferreira. Sim. É verdade, com 4 campeonatos conquistados. É lá. É verdade. Então eles são tipo o Porto da segunda Liga. E o Benfica? E o Benfica. Sim, exatamente, é isso mesmo, é quase isso. Ok, estou a perceber. O atual campeão é o Moreirense, que subiu à Primeira Liga e após conquistar, então, a época passada, o seu 3º título. Portanto, muito bem. Não Parabéns. É verdade. As 2 melhores equipas foram então promovidas à Primeira Liga. A terceira melhor equipa vai disputar um play-off com a antepenúltima da Primeira Liga. Já tínhamos falado deste fator quando falámos da Primeira Liga, que o 16º da Primeira Liga disputaria com o 3º da segunda e, portanto, é exatamente a mesma lógica aqui. Portanto, o 3º da segunda Liga disputa com o antepenúltimo da Primeira. Ou seja, mais uma vez o antepenúltimo perde. Neste caso sim, foi o que aconteceu, exatamente. Parece. Eu continuo a achar injusto, mas está bem. É verdade. Os clubes classificados em 17º e 18º são despromovidos à Liga 3, por troca com os primeiros e segundos classificados da Liga 3, que são promovidos à Liga 2. É justo. É verdade. No ano passado tivemos aqui o regresso de 2 históricos à segunda Liga, que foi a União de Leiria e os Belenenses, que regressaram então à Liga 2, vindos os 2 da Liga 3.
A equipa que terminar em 16º joga um play-off, na mesma, em duas mãos, com o terceiro lugar da Liga 3. Portanto, que foi o Lanque Vilaverdense que subiu à Liga 2. Pois, já vim, lá está. A Ana tem esta teoria que acha sempre que a equipa que está no escalão abaixo acaba sempre por subir. Pois, então... É o que tem acontecido, não está Faz sentido, logicamente, faz todo sentido. É verdade, sinceramente, até porque eu acho que em termos de motivação é absolutamente diferente, não é? Porque estás no terceiro lugar, que é diferente de estás no 16º. Sim, lá e está. E tens a possibilidade de subir. E a outra equipa, na realidade, está a lutar para não descer. Portanto, a motivação com que as equipas arrancam para o jogo é completamente diferente. É verdade. Mas é interessante percebermos aqui esta dinâmica, e acho que dá aqui um bocadinho mais de competitividade também à Liga e às duas ligas. E eu gosto dos playoffs porque vão quase sempre a penaltis, e eu sou fã. A gente gosta de penaltis ou de sofrimento. Quando não somos nós a sofrer, claro, obviamente. Então, sobre a Liga 2, é isto, o sistema é muito semelhante à Liga 1, portanto não há aqui muita coisa a acrescentar, e por isso é que neste episódio nós teríamos juntar a mais recente competição da Federação Portuguesa de Futebol, a Liga 3. É verdade, eu conheço bem essa liga. É verdade, nós vemos muito porque achamos que reúne o melhor e o pior do futebol nacional, e honestamente há muitos anos existiu um programa de televisão, aqui para os velhotes que vão ouvir o nosso podcast e que se vão lembrar da Liga dos Últimos. Lembro-me disso. Era tão bom o programa, e por favor tragam-no de volta e comecem na Liga 3 por aí abaixo, porque há muito para ver neste campeonato. Então, Ana, tens ideia quando é que a Liga 3 foi criada? Não sei. Achas que foi há muito? Há pouco? Há pouco tempo? Não? É há pouco tempo. É tão pouco tempo que vai na sua terceira edição apenas. Sério? É verdade, só tem 3 anos. É verdade. Eu pensava que aquilo vai, então fosse fazer uns 10 anos para aí. Não. Só 3, é verdade. Criou-se aqui antigamente as equipas da segunda liga desciam diretamente ao Campeonato de Portugal, agora tem aqui a Liga 3, que é um escalão semi-profissional, semi-amador, portanto há equipas que são amadoras, há equipas profissionais, há equipas mistas, portanto há aqui uma mistura, é um intermédio, porque achava-se que algumas equipas descidas da Liga 2 para o Campeonato de Portugal eram muito profissionais para o Campeonato de Portugal, o Campeonato de Portugal é amador, e as equipas do Campeonato de Portugal que subiam à Liga 2 não tinham o profissionalismo necessário para a Liga 2, então criou-se aqui um escalão intermédio de habituação, digamos assim. É mais um stepzito. Verdade. Acho que sim. Para se criar um meio termo. É verdade, foi criada na época 21-22 pela Federação Portuguesa de Futebol, e ao contrário da Liga 1 e da Liga 2... Isso foi criado no Covid. É verdade, foi a seguir, 21 já estávamos a sair do Covid. Não tinha mesmo mais nada que fazer nessa altura. Não, já era um projeto com alguns anos, mas concretização foi só nessa época. Acho que sim. É organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, ao contrário da Liga 1 e da Liga 2, que são organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol. Esta, como tem um caráter semi-profissional, é organizada única e exclusivamente pela Federação, daí que há pouco tenha feito a menção ao Canal 11, o Canal 11 é o canal de televisão da Federação, e por isso é que passam todos os jogos da Liga 3 no Canal 11, é essa a razão, na realidade. Atenção, eu sei, porque acho os ângulos e as câmaras especialmente más, comparadas com o resto dos jogos. Ela está a falar na questão porque alguns jogos passam mesmo na televisão e outros passam no YouTube, e os do YouTube têm menos recursos, mas os da televisão também são muito melhores, são um bocadinho, mas comparado com os da Liga 1... Sim, o investimento é diferente, até porque, apenas a título de curiosidade, no caso da Liga 3, por exemplo, a questão dos royalties que se recebe da transmissão televisiva não acontece por serem transmitidos pela Federação, e os recursos são limitados, é uma verdade, mas pelo menos já se consegue passar o futebol na televisão. Eu acho que sim. De forma gratuita e acessível a toda a gente. Isso é bom. É bom, é verdade. Tu agradeces, não é? Claro, obviamente, não é? Obviamente. Então, esta já sofreu algumas mudanças, este formato desta liga. Ainda sentimos que está aqui a palpar algum terreno para se perceber como é que se vai organizar de uma forma mais justa e real possível. Ela foi disputada inicialmente por 24 clubes, mas nesta época já só é por 20. Portanto, reduziram aqui substancialmente. Onde é que foram outros 4? Foram despromovidos para o Campeonato de Portugal. O ano passado foi assim uma descida drástica, porque desceram 8 equipas ao Campeonato de Portugal, é verdade. Tadinhas. Mas é um formato de competição interessante, apesar de eu achar que deveria ser revisto, obviamente. Malta da Federação, se nos estiverem a ouvir, revejam por favor este formato, que uma pessoa não aguenta. Mas eu percebo que está muito semelhante àquilo que é o Campeonato de Portugal, mas já com algumas nuances daquilo que é a Liga 2. Mas aproximá-lo da Liga 2 acho que podia ser uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, para a competição e para aquilo que estamos a fazer. Então,
A Liga 3 funciona num sistema de promoção e despromoção com a Liga 2 e com o Campeonato de Portugal, não é? Obviamente. Pois é, justo, porque está por cima e está por baixo. Exatamente. E é composta por diversas fases. E agora aqui se calhar vamos complicar um bocadinho, porque não é tão simples como a Liga 2. E pode ser bastante um bocadinho mais complexa. Mas vamos por partes. Queres-me deixar mais confusa? Não, vamos por partes. Primeira parte. A Liga 3 é dividida entre duas fases, duas séries. Série A, Série Norte, e Série B, Série Sul. E jogam entre si duas voltas, uma na qualidade visitada e outra de visitante, portanto são sempre duas voltas, como ao campeonato normal, ok? E a divisão é feita única e exclusivamente por uma razão geográfica, mais nada. Pensando sempre que estas equipas são semi-profissionais, portanto o orçamento não é vasto e, portanto, dividi-las facilita muito nas deslocações das equipas, não estarem a gastar muito dinheiro em deslocações, até porque não há patrocínios, não é? Ou seja, se houver, são empresas da região que patrocinam, mas não há grandes empresas ou multinacionais a patrocinar propriamente estas equipas e, portanto, os gastos têm que ser geridos, não é? Não, é bem pensado, assim, toda a gente consegue jogar, tá? É verdade. Aliás, o lema da Liga 3 é um lema muito interessante, que é o puro futebol, que é aquele futebol de bairro, aquele futebol da cidade, que a malta vai porque é mesmo amor à camisola. Aliás, para os ordenados que eles ganham, só pode ser mesmo amor à camisola. E não é? É. Só pode, é verdade. Então, até aqui ok? Série A, Série B? Sim. Ok, sendo 20 equipas, 10 para cada lado. Claro. Ok, até à época passada eram 12 para cada lado. Mas então, menos aquelas 4 que foram à vida. Foram 8 na realidade, depois desceram, porque depois descem 4 da Série Norte e desceram 4 da Série Sul. Pronto, foi uma razão um bocadinho grande, é verdade, porque estava estimado que a Liga 3 este ano tivesse um formato semelhante à Liga 2, mas depois ainda não aconteceu este ano, portanto acreditamos que possa ser para o próximo ano. Ou seja, eles foram despromovidos em vão, basicamente. Eu acredito que foi para criar também alguma competitividade maior na Liga 3. Sim. E não ser tipo, vem tudo. 24 equipas é muita equipa. Sim, isso é um bocadinho, isso é verdade. É verdade. Portanto, ao fim de 18 jornadas, que é as voltinhas que a malta dá, os primeiros 4 classificados de cada série, portanto, os 4 primeiros da Série A e os 4 primeiros da Série B, vão formar um único grupo de 8 equipas, que jogam novamente entre si. Ok. Portanto, imaginem um mini campeonato, ok? As duas primeiras sobem diretamente à Liga 2, sendo que o primeiro classificado é o campeão da Liga 3, logicamente. Acho que faz sentido. E o terceiro classificado é o que vai ao play-off com o 16º lugar, então. É aquele que vai subir, basicamente. O terceiro classificado é aquele que vai subir. Às vezes é, sim. Até agora tem sido, é uma verdade. Sim, senhor, é verdade. As equipas que não ficam nestes 4 primeiros, o que é que será que acontece, Ana? As equipas que não ficam nestes 4, ou seja, na Série A e na Série B, os 4 primeiros vão jogar esta fase de subida. Sim. O que é que achas que acontece aos outros que não estão nessa fase de subida? Estão a tentar não descer. É verdade. É basicamente isso, mas vão jogar também entre si. Ou seja, as equipas que não estão nestes 4 primeiros lugares vão disputar aquilo que chama a fase de manutenção ou a fase de descida. Há de ser a fase de manutenção para uns e a fase de descida para outros, não é? Isso a mim parece uma verdadeira Liga dos Últimos, não é? É verdade. E ocorre em 2 séries. Portanto, aqui não se misturam a Série A com a Série B, mantém-se a separação das séries. Jogam a 2 mãos, na mesma, e os 2 últimos classificados de cada série, neste caso 5º e 6º lugar, são despromovidos então ao Campeonato de Portugal. É o que acontece. E a grande maravilha desta Liga 3, e o que se viu, por exemplo, o ano passado, é que equipas que passaram para esta fase de manutenção em último, de repente conseguem a manutenção, e equipas que partiram em primeiro nesta fase de manutenção desceram, porque nesta última fase depois não conseguiram angariar pontos, não ganharam jogos, não correu tão bem, como foi o caso do clássico Vitória de Setúbal, que partiu de muito boa posição para a fase de manutenção e infelizmente depois acabou despromovido ao Campeonato de Portugal, é verdade. Tadinho. Mas também do outro lado, e numa fase muito positiva, por exemplo, da série também da Série Sul, a par com outros clubes, a Académica, que partiu em último, por exemplo, para a fase de manutenção, termina a fase de manutenção em primeiro lugar do seu grupo. É verdade. Portanto, tem este agridoce, muitos vão dizer, então, mas passaram a época inteira em último e depois mantêm-se, e alguns que fizeram o esforço para se manter à tona, depois acabam despromovidos. Filhos, é lutar, nem sequer. É verdade. Tudo. A fase de manutenção, eu diria que é quase um novo campeonato. Sim. Pronto, apesar de depois há aqui um sistema de pontos distribuídos, isso vai ficar para outra altura. Se calhar quando chegarmos a essa fase do campeonato da Liga 3, eu explico como é que funciona essa atribuição de pontos. Enquanto na fase de subida volta tudo a zero, na fase de manutenção
não volta tudo ao zero. É lá. É verdade, é verdade. E portanto, ficar em quinto, ou em sétimo, ou em sexto, ou em oitavo, faz muita diferença para arrancar para a fase de manutenção. É verdade, é verdade. É muito interessante, é muito interessante. Depois, durante estas duas edições disputadas até ao momento, participaram um total de 48 clubes, que foram os 24 das duas épocas anteriores. Só 2 se sagraram campeões nacionais. O ano passado, a União de Leiria. Também foram só 3 anos, não é? Só foram 3 este ano, ainda vamos ver lá quem será, não é? Portanto, é a União de Leiria que ganhou o ano passado e na primeira edição o Torriense, que foi o grande campeão da Liga 3. As equipas da Liga 3 participam todas na Taça de Portugal e, por exemplo, saíram agora neste último sorteio para a Taça de Portugal e, por exemplo, aqui para os nossos ouvintes, com certeza que já ouviram falar no Caldas, que deu muitas dores de cabeça aos grandes e que por norma tem uma tradição de chegar sempre bastante longe na Taça de Portugal e é um clube da Liga 3, um clássico já da Liga 3 e é um clube amador que dá sempre que fazer às outras equipas, portanto eles têm sempre muita garra, muita vontade, apesar de uma equipa amadora, eles entram sempre com muita esperança e com vontade de um dia chegar ao Jamor. Acho que sim. Eu confesso que gostava de ver o Caldas no Jamor, acho que seria muito interessante ter uma equipa amadora numa final do Jamor, não é? E a fazer a festa, porque lá está, meus caros, é o amor à camisola. Isto quem apoia o Caldas e as equipas da Liga 3 no geral tem que ser mesmo por amor à camisola. É mesmo, dedicação e carinho. Sim, não é pelos resultados, entendeu? Obviamente, não é? Já agora, curiosidade que já falámos aqui, todos os jogos da Liga 3 são transmitidos ou no Canal 11 ou no YouTube do Canal 11 e portanto podem acompanhar ao dia que nós estamos a gravar isto, vão acontecer vários jogos ao mesmo tempo, em simultâneo. Há sempre um que é o escolhido, por norma, um da Série Norte e outro da Série Sul para serem transmitidos no Canal 11 e depois os restantes serão transmitidos ao vivo e em direto no YouTube do Canal 11. Malta da Liga 1 e da Liga 2, que tal? Pensámos em fazer o mesmo, era uma boa ideia, não era? Sim. Malta da Sport TV, nem que a malta tivesse que subscrever e pagar o vosso canal, depois não agradeçam no fim, está bem? Fica a sugestão, não sei se muita gente iria querer pagar, mas sim. Eu acho que ia. Então fica a sugestão, se que depois podem dar royalties a nós. Exato, sim, pela ideia. Vocês ouviram aqui primeiro. É uma realidade. Então, esta semana, como já começou o campeonato e já começou o futebol em si, coisa que não tinha acontecido no último episódio, acrescentámos uma rúbrica muito importante que é o jogo da semana. Esta semana trazemos um único jogo, mas nas próximas edições a nossa ideia é trazer um jogo da Liga 1, um jogo da Liga 2 e um jogo da Liga 3 para ser o jogo da semana. Esta semana, malta, é inevitável, foi a Supertaça, não é? Toda a gente sabe, um Benfica-Porto há sempre que falar, é sempre um jogo muito disputado, é sempre futebol de qualidade, é uma verdade. E que análise é que vamos fazer a este jogo? Ana, sabes quem ganhou? Foi o Benfica! É verdade, foi o Benfica que ganhou ao Futebol Clube do Porto. Se foi justo ou injusto, passem nas nossas redes sociais e vão lá dizendo, não é? O que é que acharam da justiça deste resultado, deste jogo. O que é que eu tenho a dizer em relação a este jogo? E fazendo aqui uma análise mais séria um bocadinho deste jogo. Eu vou ser o mais sincera possível, que foi a minha análise logo a quente após o jogo, e vou ser o mais genuína possível nisso. Acho que tinha tudo para ser um bom jogo de futebol, acho que tinha tudo para ser um bom momento de futebol. As equipas entraram com vontade de jogar e mostrar bom futebol, de qualidade, mostrar como é que queriam arrancar a época, e acho sinceramente que a arbitragem da primeira parte estragou por completo o ritmo de jogo. E o próprio ambiente de festa que se estava a viver fez com que os ânimos ficassem mais altados. Aqui foi uma distribuição de amarelos inacreditável, aqui uma pessoa respirava e levava um amarelo quase. Mas atenção, aquele árbitro trabalhou bem. Ele fez ganhou o salário todo naquele jogo. Eu acredito que ele tivesse a receber um royalty qualquer por cada amarelo que mostrasse, porque eu não percebo outra razão para tanto amarelo distribuído nos primeiros 15 minutos do jogo. Foi uma coisa absurda. Aliás, honestamente, houve uma altura que eu achei que se ele continuasse com aquele critério, não ia chegar com nenhuma das equipas, ia ter 11 jogadores até ao fim da primeira parte. Felizmente, atenuou um bocadinho, que ele percebeu como é que aquilo estava a andar. Mas o ambiente, na realidade, já estava um bocadinho estragado, os ânimos já estavam mais exaltados, os próprios jogadores já estavam a ficar muito irritados, os próprios adeptos também já estavam a ficar irritados, e apenas só dizer uma coisa que fiquei muito contente por ouvir quando estava o jogo a começar, foi um bom ambiente criado à entrada do estádio entre adeptos do Benfica e do Porto. Muitos parabéns, malta, por terem conseguido ter fair play à entrada do jogo, e é isto que deve ser o futebol, uma festa
para que as famílias possam estar, as pessoas possam assistir sem medo de poderem ser atacadas, agredidas ao fim. O futebol é uma festa, e é assim que nós devemos olhar para ele. O que é que eu fiquei triste? Fiquei triste com os petardos lançados para o relevado. Não interessa aqui de que lado é que foram lançados, mas é triste. Não façam isto. Isto é grave. Já vimos pessoas a morrer com petardos. Sim. É desnecessário. Sim. Passaram muito perto do jornalista que estava a relatar o jogo da RTP. Percebeu que lhe passou muito perto o petardo. Imaginem ter arrebentado ao pé da pessoa e ter magoado. Pá, pessoal, é só ridículo, não há necessidade. Exato. Quer dizer... Façam a festa, gritem, puxem pelo vosso clube, levem cascóis, bandeiras, tambores. Pá, façam a festa, mas petardos, mal, está a sério. Yeah. Há formas tão giras de fazer a festa, é mesmo preciso? Pensem um bocadinho. Pensem só no dinheiro que estão a gastar também, inutilmente. É verdade, é verdade. Portanto, já sabemos que a Supertaça foi parar ao Estádio da Luz, portanto as Águias levaram a melhor sobre o Futebol Clube do Porto. Futebolisticamente falando, uma primeira parte muito boa do Futebol Clube do Porto, eles a tentarem claramente dominar o jogo. Senti o Benfica ali um bocadinho perdido nos primeiros minutos, mas foi só de pouca dura, e na segunda parte parecia um Benfica diferente. Não sei o que é que o Roger Smith disse no balneário, mas a verdade é que o Benfica veio e mostrou a sua raça, e portanto costuma-se dizer que aos 15 minutos ao Benfica, naquele caso foram 45 minutos ao Benfica. A qualidade que o Benfica já nos habituou, e portanto foi uma boa partida de futebol para se ver, apesar de tudo. Claro que vocês estão a ouvir, ela vai falar do Sérgio, não vai? Ela vai falar do Sérgio. Claro, o Sérgio Conceição expulso no jogo e não quis sair, fez uma birra. Aliás, o momento mais tenso para mim, aquilo parecia quase uma cena de um filme. É verdade, foi caricato. Não foi inédito, malta, isto já foi dito em várias vezes. O Roger Schmidt já teve a mesma atitude em 2016, quando ele treinava o Bayer Leverkusen. É uma realidade. Se é uma atitude bonita, não é uma birra. Não são só as crianças que fazem birras, os adultos também. Portanto, adoramos birras em campo. É verdade, é verdade. Se foi uma atitude boa de se ter, claramente não foi, obviamente, e ele sabe disso, ele sabe que foi uma atitude errada. Pelo menos eu quero acreditar que sim. Pode não concordar com o motivo da expulsão, estamos todos no nosso direito de não concordar com a decisão do árbitro, mas temos que respeitar. A partir do momento em que é dado um cartão vermelho, tem que sair do relevado e acabou, e abandonar o jogo. Os ânimos estavam muito exaltados, nós sabemos, e já é muito característico do Sérgio, o seu mal perder, não é? Sabemos que ele não tem muito bom perder. Mas quem tem? A quantidade de palavrões que ele tira. Verdade, também é verdade. Mas quem é que tem bom perder? Digam-me lá, vocês gostam quando o vosso clube perde? Ficam felizes? Nunca. Claro, nunca, ninguém não fica, é, não é? Obviamente, ninguém fica. E portanto, o Sérgio não foi diferente disso. Mas sinceramente, acho que o único culpado do Porto ter perdido o jogo foi único e exclusivamente o Porto. Não houve aqui, o gol do Porto foi bem anulado, não há aqui razão nenhuma para desconversar em relação a isto. E agora, para todos aqueles que vão dizer, pois ela está a dizer isto porque é do Benfica, o discurso seria o mesmo se o Porto tivesse ganho. Eu costumo dizer então de brincadeira que no futebol quem marca mais golos ganha. E é verdade, e o Benfica marcou mais gols e ganhou o jogo, é uma realidade. Portanto, vimos aqui uma parte muito interessante, foi um bom início de época. Vou só deixar aqui um disclaimer que eu acho sempre importante, que é, por favor, atrasem, por amor de Deus, o início do campeonato. É sério, isto é necessário isto, porque não me faz sentido nenhum existir já uma taça, uma super taça, ou seja, um troféu de arranque da liga, do campeonato, desculpem, com as equipas em construção, ou seja, não está a fazer lógica nenhuma. Nós estamos a ter uma supertaça a meio de agosto, quando o mercado está aberto até ao final de agosto e ainda podem sair e entrar jogadores e as equipas ainda estão a construir. Portanto, senhores da Federação, vejam lá bem isto também, quando é que começam os campeonatos, que é para fazer mesmo sentido a entrada e saída de jogadores. Porque, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo muito óbvio. O Gonçalo Ramos já não jogou, porque já está no Paris Saint-Germain. Taremi jogou, viram o jogo do Taremi? Vai sair? Eu acho que sim, é a minha teoria, porque acho que a falta de jogo do Taremi significa que ele já está com a cabeça e com os pés provavelmente num outro clube. Isto seria desnecessário se o mercado já estivesse fechado e as equipas também fechadas para o resto da época. Eu não percebo nada desta parte, mas acredito no que tu disseste. Claro, a Ana faz sentido nas tuas palavras. Sabes quem é o Taremi? Não faço a mínima ideia. Exato, foi só o melhor marcador da liga, mas tudo bem. Ok. Pronto. Muito bem. Então, obviamente já é a panagem a próxima rúbrica, não é? Que vamos trazer depois do jogo da semana. Não poderíamos deixar de trazer o clube da semana. E qual foi o clube que nós escolhemos para ser o clube da semana? Ganhou o jogo! O vencedor da Supertaça, e portanto... É justo, achámos que foi justo. Nós não sabíamos qual deles escolher e pensámos, é aquele que ganhar. Então é esse que vai. E foi. Exatamente, e portanto trazemos o Benfica como o clube da semana.
Atenção, dissemos isto que é para ninguém nos cair em cima por causa da ordem de escolha. Sim, não tem nada a ver. O Sporting foi porque tinha feito anos há pouco tempo quando Nós gravámos o estamos episódio. todos em igual. Sim, o Benfica foi porque agora ganhou a Supertaça, o próximo já ficou a saber que vai ser o Futebol Clube do Porto, e depois a partir daí vamos fazer um pequeno sorteio para saber qual vai ser as equipas que vão sair. Então, o Sport Lisboa e Benfica é um clube multidesportivo, portanto, à semelhança também da semana passada que falámos do Sporting e da maioria dos clubes, tem outros desportos associados, tem várias modalidades também associadas, mas aqui vamos focar na parte futebolística. É um clube fundado a 28 de fevereiro de 1904, portanto, se bem se recordam, o Sporting foi fundado em 1906, quer dizer que o Benfica é 2 anos mais velho, é o irmão mais velho. Agora estou a dizer isto, já vão-me cair em cima a dizer, o irmão mais velho, o irmão, Benfica, o Sporting, não são irmãos. É sim, são rivais. 2 anos antes, 2 anos. 2 anos antes. É verdade. E Factos, portanto, factos. foi campeão nacional em 38 temporadas. É verdade. É lá, 38 bicho. vezes. É verdade. E portanto agora já se fala no Dama 39, não é? Portanto, já os adeptos do Benfica, acho muito bem, puxem já pela vossa equipa desde a primeira jornada. É assim mesmo, malta. O Benfica foi eleito pela FIFA o 12º maior clube de futebol do século XX. E gosto sempre de falar das mascotes, não é? Que a Águia Vitória, que já toda a gente viu o voo da Águia Vitória antes dos jogos. É verdade, a Águia é bonita. É verdade, é fofinha. verdade. E é dos poucos clubes do mundo que tem uma mascote viva, efetivamente. Sim, a mim, porque dragões não existem propriamente, e ter um leão também em campo acho que não era tão fazível, não é? Sim, imaginem, por exemplo, o Vitória de Guimarães, por exemplo, tem o Dom Afonso Henriques, quer dizer, não faz muito sentido ir lá desenterrar o homem para agora andar a passear em campo, não é? Não, no fundo os do Benfica pensaram bem, foi uma ótima estratégia de divulgação e propaganda, atenção. É verdade. A águia tem muito charme. É verdade, mas para além de existir a real Águia Vitória, também existe mesmo uma mascote da Águia Vitória, sim. Portanto, é verdade. Mas gosto mais da real, é mais fofa. É verdade. Aquele olhar dela. Quase toda a gente, é verdade. Então, só para terem aqui uma noção, o clube conta com 38 títulos da Primeira Liga, 26 taças de Portugal, 7 taças da Liga e 9 supertaças. Eles têm espaço para tanta coisa? O Museu do Benfica é um museu a visitar, malta. E olhem que eu não sou do Benfica, mas acho que vale a pena. Toda a gente devia visitar todos os museus, todos os clubes. É a minha sugestão que fica. Não tem nada para fazer, vão visitar museus de clubes. Pronto, é sempre giro. É sempre giro. Claro, mas tem sim, senhora. Em 2014, o Benfica conquistou no futebol masculino o inédito triplete. Ganhou a Primeira Liga, Taça Portugal e Taça da Liga. Portanto, é verdade. Nesse ano arrasaram com tudo. Foi assim um ano assim muito bom. Neste ano também ganhou a Supertaça e tornou-se então o único clube português a ganhar as 4 competições no mesmo ano. Nossa. É verdade. Conquistou também 2 taças dos campeões europeus, ambas no início dos anos 60, na época 61-62 e 60-61. A segunda delas com a ajuda do nome mais lendário do Benfica. Quem é a Ana? Diz lá. Pessoa, quando se fala em Benfica, há um jogador que vem sempre à memória de toda a gente. Eusébio. Exatamente. Com convicção, Ana. Eusébio! Exatamente. O Eusébio é o eterno símbolo benfiquista. Sem dúvida nenhuma, não é? Obviamente. E, portanto, pelos vistos, a segunda taça deve-se muito ao Eusébio. Venceram também uma taça latina, em 1950, e uma taça ibérica, em 1983. Ok. Os adeptos são conhecidos como benfiquistas, os encarnados ou águias. Outros nomes ou ofensas não são chamados para este podcast, obviamente. O seu estádio é o famosíssimo Estádio da Luz. Exatamente. Tens ideia para quantas pessoas é que aquilo leva? Não sei, leva muitas. Mais de 64 mil pessoas. Que aquilo quando há jogos enche-se muito. É verdade. E concertos? Nunca lá fui em nenhum concerto. Já foste ao Alvalade e não foste... Não calhou, não tenho culpa. Não calhou. Mas olha, se me quiserem pagar o meio de um concerto lá, eu aceito. É verdade. Aceito as ofertas. Mas também se diz que fazem grandes concertos no Estádio da Luz e levam mais pessoas, obviamente, não é? O atual presidente do clube é o Rui Costa, que foi antigo jogador não só do Benfica, mas também da seleção, e o treinador então o Roger Schmidt, já tínhamos falado aqui dele. Em 2022 o Benfica informou ter chegado aos 300 mil sócios, dos quais 267 mil são ativos. No entanto, estima-se... É verdade. É o clube com mais sócios em Portugal, sem dúvida nenhuma. Eu conheço imensos, atenção, eu conheço imensos sócios do Benfica. Em todo lado. É difícil não conhecer um sócio do Benfica, não é? Lá está. Eu acho que quem não conhecer devia considerar as suas opções de vida. Se não conhecem um sócio do Benfica, saiam da gruta onde vivem, tá? Pronto. Claramente não conhecem a vossa vizinhança bem o suficiente. É verdade. E aqui só a título de curiosidade, estima-se que 6 milhões de portugueses sejam adeptos do Benfica. Jesus, nós temos tanta pessoa em Portugal. Então somos 11 milhões. Ok.
Então ainda dá espaço para os outros clubes, é o que importa. Verdade, estima-se, isto não é o número certo, nem é o número oficial. Sim, também temos que ver muitos deles onde estar fora. Sim, exatamente, sim. Mas, ou seja, isto não é um número oficial, mas isto é uma estimativa pelas pessoas que são apenas simpatizantes do clube. Que, pronto, é verdade, é verdade. Então, meus caros, fechamos assim esta rúbrica Clube da Semana. Passando para a nossa outra parte, passamos para o Clube Internacional da Semana e a pedido de um dos nossos ouvintes, trazemos... E a pedido, foi o primeiro comentário que recebemos no nosso podcast. Atenção, pessoal, podem deixar comentário, podem dar sugestões e obrigado por esta sugestão. É verdade, foi uma boa sugestão, na realidade. A semana passada, se bem se lembram, estivemos na Corunha, portanto a falar do Deportivo da Corunha, e esta semana voamos diretamente para Turim e vamos falar da Juventus. Portanto, vai ser o Clube Internacional da Semana. É verdade. A Juventus Futebol Clube é também conhecida como a Juventus de Turim, não é? Obviamente. Ou a Velha Senhora, ou só Juve. Que chique, a Velha Senhora. É verdade. A malta que sabe italiano pode dizer isto é italiano, como é óbvio, não vou arriscar. Nós não queremos... ferir suscetibilidades. É verdade. Ou então também é conhecida como a Juve, só. A Juve. Sim, exatamente. Gosto dessa, da Juve. Foi fundada a 1 de novembro de 1897. É verdade. É verdade. Tem aqui uma parte muito interessante. É o clube com mais campeonatos italianos, 36. E aqui, a título de curiosidade, 9 seguidos, malta. 9 campeonatos seguidos. É verdade. Entre 2012 e 2020. Assim, eu não sei muito de clubes italianos, mas o da Juventus eu conheço o nome e sei que eles são assim mesmo fortes. É tudo que eu sei sobre eles. É verdade, 9 campeonatos seguidos é muito campeonato seguido, não é? Costumava-se dizer que era tão certo... Imaginem, quando queremos fazer uma comparação, é tão certo alguma coisa acontecer como a Juve ser campeã. Pronto, era já a piada que se fazia, porque tipo, era óbvio. Agora já se faz um bocadinho... Até tenho pena dos clubes que estavam a tentar competir contra eles. É verdade. Ana, já agora o título crucial. Quem é que foi campeão este ano na Itália? A Juventus. Por acaso não foi o Nápoles. É verdade, o Nápoles há muitos anos que não era campeão. E foi a loucura. Então, Juventus, o que é que se passa? É assim, há que dar oportunidade a outros, não é? Sim, também é justo. É uma realidade, mas aqui só a título de curiosidade, não vamos desfocar daquilo que é a Juventus, mas o Nápoles, eles já não ganhavam há tantos anos, quase que a cidade entrou em modo de férias para poder festejar o campeonato do Nápoles. Acho que é sempre também é muito interessante. Também é detentora de 14 taças de Itália e 9 supertaças. A Juventus é também o clube italiano com mais títulos oficiais, nacionais e internacionais e intercontinentais, e portanto tem mais de 70 títulos no total. Também devem ter um bom museu. Também tem um ótimo museu. É o clube mais bem sucedido de Itália, historicamente um dos clubes mais bem sucedidos do mundo, não é? Logicamente. Foi o primeiro clube a ganhar o principal troféu europeu de clubes, a Liga dos Campeões, mas também já ganhou a Liga Europa e Taça das Taças. A tal façanha só foi também atingida por outros clubes como o Ajax, sabes onde é que é? Não faço a mínima Países Baixos. O Bayern de Munique. Munique? E a Munique fica onde? Exato, na Alemanha. E o Chelsea. Eu não me lembro dessas coisas, sob pressão. Também não sabes de onde é que é o Chelsea. É Chelsea, United Kingdom. Exatamente, é Inglaterra, neste caso. A Juventus tem 2 Ligas dos Campeões, 3 Ligas Europas e uma Taça das Taças, 2 Supertaças da UEFA e uma Taça Intertoto, que já não existe, mas muito bem, mantém-se. A Juventus tem como mascote uma zebra. É verdade. Foi uma coisa que eu ideia. Foi uma coisa que eu aprendi, também eu não fazia ideia. Foi uma coisa que eu aprendi a ler sobre a história da Juventus, fui procurar em vários sítios para ter certeza que era verdade. Malta que apoia a Juventus, conhece a Juventus ou gosta da Juventus, confirmem se isto é mesmo verdade, é uma zebra. Mas eu acho incrível, se for uma zebra faz todo sentido, porque a Juventus joga de riscas pretas e brancas. Imagina, se eles levarem uma zebra para o estádio assim antes dos jogos, era fixe. Mais inofensivo do que o leão do Sporting. É verdade. Até porque quanto muito iria comer o relevado. Eu queria acontecer à zebra. Não, e aquilo até precisa ser parado de vez em quando, não é? É verdade. Os adeptos são conhecidos como os juventinos. O seu estádio é o Allianz Stadium, ou o Juventus Stadium, agora tem este patrocínio da Allianz, em Turim. O seu presidente, vou já pedir desculpa pelo nome, não é? Porque eu não sei bem se sei dizer isto em condições, mas o seu presidente é o Gianculo Ferrero e o seu treinador é o Maximiliano Allegri. Não consegui encontrar o número de sócios da Juventus. Não, mas devem ser muitos, suponho eu. É verdade, não consegui encontrar o número oficial, mas em vários locais conseguiu-se perceber que a Juventus é acompanhada por 8,2 milhões de italianos, em que incluímos sócios e simpatizantes. Malta, 8,2 milhões de italianos é quase Portugal. Yeah. É muita gente.
É como se Portugal fosse quase todo da Juventus. É muita gente. Eu nem consigo imaginar esse número em pessoas, percebes? 8 milhões é muita gente, é muita gente. Bem. Portanto, aqui deixamos o registro de mais um histórico do futebol italiano. Continua na Primeira Liga, malta, só para consta. Na Primeira Liga italiana, na Série A, que é assim que se chama a Liga Italiana. Acho que merecem por esta apresentação de resultados, parece-me que sim. É verdade, é verdade. É um histórico do futebol e aqui deixamos obviamente de fora as polémicas, porque sendo que eu decidi incluir Benfica e Juventus no mesmo episódio, malta, poupem mais polémicas das histórias da corrupção e afins. Está bem, já sabemos que acontecem, não vale a pena estarmos a falar sobre o assunto. Aqui valorizamos o futebol puro e duro. Tudo o que acontece fora é ruído, tá? Portanto, é mesmo nesta vertente. Tal como prometido na semana passada, trazemos o jogador da semana e tínhamos dito qual era o jogador que íamos trazer. É o Figo! É verdade, trazemos o Luís Figo como jogador da semana e é mais uma nova rubrica que acrescentamos no nosso podcast. Então, o Figo nasceu a 4 de novembro de 1972, é um ex-futebolista português e tinha composição médio ao extremo, ele era boa nas duas, aliás. É considerado um dos maiores futebolistas portugueses de todos os tempos, até aparecer o Cristiano Ronaldo, ele era o maior português de todos os tempos, na minha opinião, obviamente. Luís Figo venceu a Bola de Ouro em 2000, o prémio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001 e ainda hoje está no top 100 dos melhores jogadores da FIFA e ele já deixou de jogar há bastantes anos. Muito bem, muito bem. É verdade. Eu tenho a dizer que eu adorava o Luís Figo quando era pequena. Quem não? Eu podia não saber nada de futebol, mas eu gostava imenso dele. É verdade, o Figo. Sempre. O Figo era um marco, não é? Era completamente. O Figo naquela altura era o símbolo da seleção, como o Ronaldo é hoje o símbolo da seleção. O Figo na altura era o nosso representante máximo, sem dúvida. Eu nem percebo porquê, porque eu acho que não via assim tanto futebol, mas eu gostava mesmo dele. Eu lembro claramente a cara dele. Tipo, está muito melhor agora. O Figo amadureceu. Verdade, melhorou bastante. Uma pessoa concorda. Uma carreira profissional de mais de 20 anos em clubes de Portugal, Espanha e Itália e aposentou-se em 2009. Representou a seleção portuguesa 127 vezes. Muito bem. Apesar que o Ronaldo agora já fez 200 internacionalizações, mas o Figo, na altura, 127 internacionalizações. É muita coisa. Luís Figo é dos poucos futebolistas a ter jogado pelos dois rivais espanhóis, Barcelona e Real Madrid. Malta, vejam um documentário na Netflix sobre esta história que é incrível. É ótima. Eu já vi. Bastante interessante. Boa, não é? É muito boa. É muito boa. Ele iniciou a sua carreira nos Pastilhas e em 1985 torna-se jogador do Sporting. Em 95 ruma a Barcelona e por lá ficou até aos anos 2000. Apenas a título de curiosidade, encontrei isto e achei que era mais uma pérola da vida de Luís Figo. Em 95 anunciou-se a sua transferência para um gigante europeu, mas uma disputa entre dois clubes italianos, Juventus e Parma. Depois de Figo ter assinado pelos dois clubes ao mesmo tempo, resultou que foi proibido de se transferir para a Itália durante um período de 2 anos. Não é incrível? Pá, Figo. Props para o Figo que ele conseguiu assinar pelos Juventus e pelo Parma e há malta que não consegue assinar nem por um. Costuma-se dizer quem tudo quer, tudo perde. Acho que foi isto. Quer dizer, não perdeu grande coisa porque a transferência foi para o Barcelona depois. Pronto. Foi para vale que ele sempre tinha alternativas. É verdade. Em 2000 seguiu-se a transferência para o Real Madrid, envolta em muita polémica, que pagou na altura 60 milhões por Luís Figo e foi um valor recorde na época. Muitos fãs do Barça sentiram-se traídos. Compreendo, a mim. E em 2003, numa partida frente ao Barcelona, obteve uma reação hostil por parte do público, sendo arremessados tudo o que era objetos para dentro do relevado, malta, e objetos criativos, desde telemóveis, bolas de golfe, malta, e até cabeças de galo e de porco que voaram para dentro do relevado. É para vocês verem como nesta altura entrava tudo dentro dos estádios. E assim, cabeças de porco. Ponham na vossa memória agora, imaginem. Aquilo é grande, atenção. Imaginem como é que alguém entra com uma cabeça de porco debaixo do braço para dentro de um estádio. Nem consigo. É verdade. Se calhar havia lá uma vendazinha de cabeças de porcos lá dentro. Se calhar, não vou dizer que não. Mas a verdade é que isto aconteceu. Muito bom. Em 2005 transferiu-se para o Internazionale, em Itália, e Luís Figo representou a equipa das Quinas no ano 96, portanto no Europeu de 96, no Euro 2000, no Mundial de 2002, no fatídico Euro 2004 e no Mundial de 2006. Portanto, o Figo foi aqui, sem dúvida nenhuma, um marco no futebol português e no futebol mundial e apesar de que hoje em dia, quando nós falamos em Portugal, toda a gente fala em Cristiano Ronaldo, mas acredito que as gerações mais antigas se lembrem claramente do Figo como sendo o marco de Portugal no mundo, não é? É verdade. É um grande embaixador e gostamos muito do Gostamos Figo, bastante dele. não é? É verdade.
Pronto, Fico, gostamos muito de ti, para que sabes. Sim. Então, Ana, regra da semana. Pronta para aprender mais uma regra? Sim, chuta daí. Só para dizer que a Ana percebeu finalmente o que era um penalti e fiquei muito orgulhosa porque ela esta semana conseguiu reconhecer um penalti num jogo. Estou muito orgulhosa. É verdade. Isto vai dar frutos, malta. A Ana vai ser aqui uma expert. Ela agora só vai parar a comentar futebol num clube qualquer, tipo Sport TV ou Eleven. Eu vou ser profissional disto. Ela vai ser profissional, é verdade. Então, trazemos uma regra tão a mais simples do que a regra de grande penalidade, que é a regra de canto. Quando é que é canto? Sabes o que é um canto? Sabes onde é que se marca o canto? Quando alguém chuta a bola para fora do campo. Ok, e onde é que se marca o canto? No canto. No canto. Ora bem, é isso mesmo, malta. O canto marca-se nos cantos do relevado, naquela não é? cornerzinha. Exatamente, e com aquela bandeirinha, não é? Aquela Exatamente. bandeirinha, é verdade. E quando é que isso acontece? É tão simples como isto, malta. É quando a bola ultrapassa completamente a linha de baliza, seja pelo ar ou pelo solo, e que a última pessoa a tocar na bola foi um jogador da equipa que está a defender. Portanto... Ok. Nunca me tinha percebido que tinha tantas coisas ensinadas. É simples, mas tem que sair mesmo pela linha de baliza, ou seja, pela linha de fundo. Okay. Se sair nas laterais, já é lançamento. Ok. Portanto, normalmente os cantos são um bom momento de bola parada, não é? Obviamente, e nascem imensos golos de pontapé de canto. Não consigo dizer a porcentagem, eu bem fui à procura da estatística, mas infelizmente não encontrei. Mas eu queria ter encontrado, porque acho que realmente há muitas equipas que conseguem ganhar jogos só com pontapés de canto, ou seja, com golos em pontapé de canto, e é uma tática muito treinada pelos treinadores na altura dos treinos. Exatamente porque é um momento de bola parada, é um momento importante e estão muito próximos da grande área e da baliza, portanto é ótimo. Malta, cantos épicos. Pá, eu costumo sempre dizer o Quaresma com o seu efeito de bola que fazia para a grande área. Quaresma, próprios para os teus cantos e para as tuas trivelas. Temos muitas saudades de te ver jogar futebol. E portanto conseguimos, a própria seleção portuguesa conseguiu alguns bonitos golos de canto e muitas equipas ganham jogos através de um pontapé de canto e o respectivo gol. Mas também, malta, há verdadeiros falhantes nos pontapés de canto. Bolas que nem sequer chegam à grande área, saem logo para fora, pronto, começam dentro e dão uma voltinha para também, trás. olha, fica logo resolvido. Sim. Alguns que são muito estudados e depois correm muito mal porque, pronto, são tão estudados que alguém se esqueceu do seu lugar, não é? Pois, mas sobretudo no pontapé de canto é muito estudada, mais do que a posição de quem marca, é a posição de quem vai receber a bola para estar estrategicamente posicionado de maneira a marcar o gol. E para os guarda-redes também é uma posição muito treinada porque é uma posição muito desfavorável para eles. Repararem, estão nas laterais do guarda-redes, não é? Não estão de frente. Sim, eles não conseguem ver bem, suponho eu. Exatamente, há alguma dificuldade em ver porque é sempre uma grande confusão ali naquela zona da grande área, não é? E portanto também tem que ser uma coisa muito bem treinada porque assim, ou o guarda-redes sai no momento exato e consegue dar um soco na bola, dar uma palmada na bola ou mesmo agarrá-la, ou então uma má saída do guarda-redes é quase gol na certa, não é? Portanto, é um momento muito importante no futebol, gera sempre alguma ansiedade junto dos adeptos, mas também é um bom momento de proximidade, porque o jogador tem que ir até ao cantinho, não é? E fica mais próximo dos adeptos, e a malta gosta sempre de ter o jogador mais perto, não é? Portanto, é sempre um bom momento. Portanto, Ana, queres acrescentar aqui ao resto da malta? Gosto muito do Luís Figo, tenho muitas saudades de o ver a jogar. É verdade, estamos todos. É só isso. Mas sinto mais enriquecida. É? Conseguiste perceber a lógica da Liga 3, que é assim mais complexa? Mais ou menos. Se agora, depois de ouvir uma ou duas vezes o episódio, vou-me lembrar melhor. Exatamente, malta. Vão acompanhando a nossa evolução no Spotify, sigam também no Instagram, já lá estamos e vamos partilhando por lá algumas coisas. Acompanhem aqui o nosso podcast, vão lá dando uma forçazinha, não é? Apoiem aqui o Melhorio no Futebol. Atenção, o nome é o mesmo em todas as redes sociais. Para facilitar. Fora de jogo eu explico, não é? E vão acompanhando porque a verdade é que faz falta. As mulheres dão um encanto diferente ao futebol, malta. Portanto, vão lá acompanhando e vão dizendo o que é que acham, vão dando ideias, não é? Sugestões, estamos abertos a sugestões, não é? Exatamente, até porque nos ajudam a nós, porque nós temos sempre um problema a decidir o que é que vem a seguir. É verdade, é verdade. E se nos puderem ajudar é brutal. É brutal, é verdade. E portanto, nós ainda não treinámos muito bem como é que terminamos isto. Eu não sabemos muito bem como é que começamos e como é que terminamos. O meio a gente sabe. O resto depois logo se vê, não é? Para se tiver ideias como é que a gente está a terminar isto, olhem, digam. Mas como nós somos pessoas educadas, dizemos adeus. Tchauzinho, malta. Tchauzinho. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Aproveitem, está bem? E viva o futebol com alegria. Viva o futebol.